Olá, seja bem-vindo ao preparatório para comissários de voo Braga Academy. Estamos no caderno 4, o caderno de CGA, segunda disciplina do caderno, navegação aérea, e essa é a nossa aula número 2, a segunda aula da disciplina de navegação. Essa segunda aula da disciplina de navegação vai falar dos métodos de navegação. Quais são os métodos utilizados para se fazer a navegação aérea? Bom, bora ver aqui quais são. Eles estão organizados aqui mais ou menos por ordem de sofisticação, por ordem de modernidade. Todos eles são utilizados ainda, mas os primeiros são mais elementares e os últimos são mais sofisticados um pouquinho, para que você possa entender esta organização. Bom, o primeiro método mais simples de todos eles é a navegação visual, a navegação que é feita com referências fora da aeronave, também chamado navegação por contato e também chamado navegação de praticagem ou simplesmente praticagem. Isso é mais usado com embarcações, com navios, mas pode aparecer também na navegação aérea. E aí, para você não ser pego de surpresa, a navegação visual, a navegação por contato e a praticagem são a mesma coisa. Daqui a pouco a gente detalha um pouquinho esse método de navegação. O outro método de navegação que nós vamos falar é a navegação estimada. Ela já é um pouco mais sofisticada que a navegação anterior, que a navegação visual. Já cai algum cálculo ali de velocidade, tempo, distância, deslocamento. A gente vai falar sobre isso também. A navegação radiogoniométrica, né? Essa navegação radiogoniométrica é feita através de um aparelho que é colocado a bordo da aeronave e uma antena de rádio ou de antenas de rádio situadas fora. Basicamente consiste o piloto selecionar no aparelho a frequência dessa antena de rádio e um ponteiro dentro do instrumento dele vai apontar para a direção da antena. Daqui a pouco a gente fala sobre o radiogoniômetro ou a navegação radiogoniométrica. Outra forma de navegação é a navegação eletrônica. Aí são equipamentos eletrônicos instalados no avião, equipamentos eletrônicos instalados no solo, que vão trocar informações e o piloto consegue, a partir daí, determinar a sua posição. Essa é a navegação eletrônica. Há ainda a navegação satelital, a navegação por satélite. Essa navegação por satélite utiliza os satélites que estão em órbita do planeta, as constelações, a gente vai ver algumas delas aqui, você já deve ter ouvido falar certamente do GPS, que é uma dessas constelações. O piloto usa essa constelação de satélites para fazer um cruzamento de informações, ele pega informação de 3 ou 4 satélites, o piloto não, o equipamento, né? Faz esse cruzamento e consegue determinar com precisão a posição da aeronave, da mesma forma que você faz aí com seu smartphone quando seleciona qualquer aplicativo de localização. Então, essa é a navegação por satélite. E agora vamos detalhar aí esses tipos de métodos, esses métodos de navegação. A navegação visual, a navegação estimada, a radiogoniométrica, a eletrônica e a satelital. Vamos lá? A navegação visual por contato ou praticagem é aquela que não utiliza absolutamente instrumento nenhum, nem a bússola do avião, nada. O único instrumento utilizado aí é a visão do piloto, a acuidade visual do piloto do avião. Ele vai olhar para fora e vai determinar aonde está, levando em consideração referências de um terreno que ele supostamente deve conhecer para poder se localizar. Então ele está vendo uma estrada, ele está vendo um rio, uma grande árvore, uma plantação de alguma coisa, e aí ele, a partir dessas informações visuais, ele consegue se localizar, ele sabe onde está e sabe para onde está indo. Então, esse tipo de navegação não utiliza nenhum auxílio ou instrumento. É totalmente baseada nas referências visuais, né? Na acuidade visual do piloto e rios, lagos, pontes, ilhas, rodovias, plantações, tudo aquilo que puder servir de referência para a localização do piloto. Obviamente ela só pode ser executada em condições meteorológicas favoráveis, né? Se o tempo não estiver bom, não dá para ver muita coisa lá fora. E
pilota-se olhando para o exterior da aeronave, conforme eu já falei. É um tipo de navegação que ela é recomendada quando você não tem auxílio nenhum, você não tem nenhum auxílio à navegação ou equipamento eletrônico que vai te dar alguma referência. Se você não tem nenhum auxílio, nem no avião, nem fora, não tem nada, a única forma de você se deslocar é através da navegação visual, da navegação por contato, da navegação de praticagem, né? E aí geralmente esse tipo de navegação é utilizado ali nas primeiras horas de voo, na primeira fase da formação do piloto, em que ele precisa se acostumar com a condução da aeronave, com tudo aquilo que está em volta dele, e aí a navegação que é feita é a navegação visual. Então, apesar de ser um modo elementar, um modo mais simples de navegação, é muito praticado hoje em dia. E aí aqui eu tenho uma imagem, você pode ver ao meu lado aí, um belo avião de instrução, fazendo um voo, provavelmente utilizando para isso as referências visuais. Ele está fazendo uma navegação por contato ou uma navegação visual, que nós também podemos chamar de praticagem. Veja, ele tem as curvas do rio à frente dele, tem uma estrada à sua esquerda, tem uma cadeia de montanhas, e aí ele vai podendo manter a sua referência. Ele sabe ali aonde é que ele está, ok? Bom, o próximo método de navegação é a navegação estimada. Essa navegação estimada é um método de navegação que leva em consideração já 3 instrumentos importantes. Bora ver aqui, ó. A posição e localização e orientação são determinados pelo uso da bússola, do velocímetro e do relógio. Então nós já temos aí 3 instrumentos que passam a ajudar o piloto nos seus cálculos de navegação: a bússola, o velocímetro e o relógio. O deslocamento é sempre calculado pelo desempenho da aeronave, né? A aeronave com mais motor, menos motor, vai ter maior velocidade, menor velocidade. Isso obviamente vai influenciar ou na distância ou no tempo a percorrer. Levando-se em consideração também a ação do vento, o que pode ser favorável ou contrário ao deslocamento. Quando o vento bate de frente no avião, né, o vento contrário, ele atrasa a aeronave. Quando o vento bate atrás do avião, ele acaba empurrando a aeronave para frente, é um vento favorável, e a ação do vento tem que ser levada em conta também na navegação estimada. Na verdade, em todos os métodos de navegação, mas a navegação estimada, ali que está fazendo o cálculo de distância, de deslocamento, vai acabar utilizando o vento, o componente do vento no cálculo. Então, navegação estimada já usa instrumentos. E aí eu tenho a imagem aqui, o avião ali, ó. E aí 3 instrumentos utilizados. A bússola, essa bússola é aquela bússola que fica presa no painel, na parte frontal do painel ali do avião. O relógio e o velocímetro. O velocímetro é esse instrumento aí que tem uma marcação verde, depois amarela, depois um tracinho vermelho. Esse é o velocímetro do avião. Tranquilo com a navegação estimada, já é a primeira a utilizar cálculos. Vamos aí ao próximo método de navegação, a navegação radiogoniométrica. Isso é basicamente o seguinte: um aparelho dentro do avião que é capaz de sintonizar e localizar a emissão de uma antena de rádio. Uma antena de rádio AM mesmo, a frequência AM. Então, o piloto seleciona a frequência no equipamento, e o ponteiro do equipamento aponta para onde está a antena. A partir daí o piloto faz os cálculos dele de navegação. Bora ler o texto. Localização e orientação através de ondas de rádio. A aeronave deverá ter a bordo um aparelho radioreceptor dotado de uma antena especial que tem a propriedade de determinar a direção das ondas de rádio emitidas pelo transmissor. É o que eu acabei de dizer. O aparelho receptor de bordo chama-se ADF, Automatic Direction Finder. Numa tradução livre aqui, que eu vou fazer agora para você, seria um localizador automático de direção, um achador automático de direção, né? O ADF, a gente chama de ADF mesmo. E as antenas transmissoras de terra podem ser de 2 tipos. Os NDB, que é o NDB, é o Non-Directional Beacon, é um farol não direcional, é uma antena aeronáutica feita para ser utilizada pela aviação, que emite um sinal numa determinada frequência.
né? E aí o piloto coloca essa frequência no ADF e o ponteiro do ADF vai apontar para o NDB, para a antena. Ou isso pode ser feito também com as antenas de estação de rádio comercial, as rádios AM. É muito comum no interior do país você encontrar piloto navegando nas frequências de rádio. Ele quer ir de Recife para Caruaru, por exemplo, em Pernambuco. Ele aciona a frequência da radiodifusora de Caruaru. E aí o ponteiro vai apontar para a radiodifusora de Caruaru. Se ele seguir o ponteiro saindo de Recife, obviamente ele vai chegar em cima da antena da radiodifusora de Caruaru. É uma forma de navegação. Então, o método de navegação aí radiogoniométrico envolve um equipamento de bordo e envolve uma antena no solo que emite o sinal. E aí está aqui, ó. O ADF são esses dois equipamentos aí. A partezinha que tem os números é onde ele coloca a frequência, ele sintoniza a frequência, e a outra parte tem um ponteiro amarelo lá, que é a que vai indicar para onde ele deve ir, o que acontece mais ou menos aqui, ó. Você tem ali a leitura do aparelho, está vendo o nariz do avião ali, está no rumo 270. Quando ele sintoniza o NDB, o ponteiro aponta ali para o rumo 300 mais ou menos, né? Quase 300, 290. E aí ele sabe que se ele quiser ir até aquela antena, ele vai ter que voar naquele determinado rumo. Essa é a navegação radiogoniométrica, tá? Vamos ao próximo método. Navegação eletrônica. A navegação eletrônica é a obtenção da localização e orientação através de informações oriundas de equipamentos eletrônicos a bordo e no solo. Eu já tinha dito isso lá no início da aula. E aí a gente tem dois exemplos muito utilizados, que é o VOR e o DME. Esse VOR e DME são dois aparelhos que normalmente trabalham conjugados, que dão essa informação eletrônica para os equipamentos de bordo do avião. O método é similar ao anterior, entretanto as informações são recebidas pela aeronave provém de equipamentos eletrônicos. Não que a antena de rádio não seja um equipamento eletrônico, não é isso. É que lá na navegação radiogoniométrica, a onda é que é utilizada para localizar o avião. Aqui não, aqui é uma informação eletrônica, né? É um pulso eletrônico que é utilizado para você determinar a posição. E aí aqui eu tenho a imagem dos aparelhos. Aí eu tenho um equipamento receptor de VOR e o painel de navegação, que é onde vai ser sintonizada a frequência. Da mesma forma que com o NDB e o ADF, o piloto seleciona a frequência de um VOR ou de um DME, ou dos dois, VOR e DME, e os equipamentos de bordo vão apontar. No caso do VOR, aponta, mostra onde está o VOR, e no caso do DME, que é o equipamento medidor de distância, ele diz a distância para esse determinado equipamento. Então, ó, tem ali, ó, aqui ao meu lado você vai ver na imagem como é que funciona ali, ó. O piloto seleciona a antena do VOR e ele vê no equipamento dele aonde está o VOR, e se ele sintonizar o DME, que é o equipamento medidor de distância, ele vai inclusive saber a distância para aquele determinado equipamento. Essa é a navegação eletrônica feita com recursos eletrônicos. O próximo e último método de navegação é bastante conhecido de vocês. Certamente você já executa esse método usando o seu smartphone, que é a navegação por satélite ou navegação satelital. Vamos ao texto ali. Baseada em informações de satélites artificiais que giram ao redor do planeta, tais informações fornecem posição, altitude, velocidade e todas as variáveis relativas à navegação aérea. É um método bem preciso e bastante eficaz de navegação. A constelação de satélite mais famosa é a americana GPS. Está vendo que você já sabia, você conhecia? Global Positioning System, né? Que é o sistema americano. Daí alguns se referem ao método de navegação como navegação GPS. Muita gente chama a navegação por satélite de navegação GPS. Mas isso é meio que uma distorção. É meio que chamar a palha de aço pelo nome da marca, como a gente costuma fazer, né? Então, não é por aí. GPS seria uma marca, um dos sistemas. Mas como é o sistema americano, como é o sistema mais difundido, como é o mais usado, como é inclusive o que você usa no seu smartphone, você se refere a ele como navegação GPS, quando na verdade é um pouco mais amplo o conceito. A navegação é por satélite, é satelital.
E aí há ainda outros sistemas de navegação, né? Também costuma-se usar o termo navegação GNSS. Essa GNSS é mais do nível de aviação que se usa. Global Navigation Satellite System, que se refere ao sistema global de navegação por satélite, referindo a essa questão aí da cobertura global, né? Então, você vai encontrar para navegação satelital, você vai encontrar essas outras duas denominações, a navegação GPS e a navegação GNSS. Tudo isso é navegação por satélite. É o método de navegação mais moderno e mais utilizado no mundo inteiro, claro. E ali a gente tem a constelação de satélite. Pode ver ao meu lado aqui, né? Você vê o planeta Terra ali, vê um bocado de satélite ao redor dele aí. E aí eu vou colocar para vocês aqui o nome das outras constelações, só por uma questão ilustrativa, para você não achar que só tem a americana. Não, tem as outras também ali, ó. Constelações de satélite. Os americanos têm o GPS, Global Positioning System. A Rússia, né, tem o GLONASS, Global Navigation Satellite System, GLONASS. A China tem esse BDS, que é o Beidou Navigation Satellite System, BDS, é o chinês, né? Provavelmente daqui a pouco vai ser o mais utilizado. E a União Europeia, a Europa tem o Galileu, né? Todos esses sistemas aí colocaram satélites em órbita do planeta, fica esse monte de satélite orbitando em volta da Terra, e aí a gente usa esses satélites para poder triangular a posição e se achar. Esse é o método de navegação por satélite, ok? Com os métodos de navegação. Então você agora já conhece os métodos de navegação, já sabe o que é navegação, já sabe o conceito de navegação. E vamos embora fazer uma pequena revisão agora daqueles conceitos sobre o planeta, movimento da Terra, para que a gente possa chegar no posicionamento que é o que interessa para a gente. Então, a nossa próxima aula, o assunto da nossa próxima aula é o planeta Terra e os movimentos que a Terra. Vejo você na próxima aula.